A nossa Jéssica Cruz, ela segue no Palácio dos Despachos, acompanhando a coletiva do governador Belivaldo Chagas. Me parece essa reunião do comitê para, avaliar flexibilizações das atividades. Agora, a Jéssica, por favor, querida. Ontem nós chegamos a 226. É preocupante? Mas, em relação a... Isso, Sérgio, o governador acabou de chegar e nós vamos escutá-lo agora sobre essa reunião e os resultados que nós temos. No mês de outubro, um total de 120 óbitos. No mês de novembro, 102 óbitos. E se você somar os 2 primeiros dias de dezembro, nós tivemos 4 mortes a cada dia. Então, o que mais nos preocupa é exatamente essa questão de pessoas internadas e de óbitos. Então, o que é que vamos fazer a partir de agora? Aumentar a fiscalização, sem precisar punir, mas estar presente, né, nos mais diversos estabelecimentos comerciais, para que a gente olhe de perto se as pessoas estão cumprindo os protocolos. Aumentar a campanha que estamos fazendo o tempo todo, no sentido de dizer à população que cada um tem que fazer a sua parte. Usar máscara, lavar as mãos e evitar distanciamento. E no que diz respeito à questão do retorno às aulas, ficou estabelecido o seguinte: na rede estadual, a partir do dia 22 de março. E em relação às demais redes, cada prefeito vai resolver o seu problema. Nós vamos ter ampliação na quantidade de leitos no Hospital de Urgências Governador João Alves Filho, governador? Por favor, repita a pergunta que eu estava concluindo. Nós vamos ter ampliação dos leitos na rede pública? Sim, veja, nós temos hoje 127 leitos de UTI, que é o que mais nos preocupa. E uma quantidade maior de leitos de enfermaria que não está até agora nos preocupando. Já determinamos à Secretaria de Estado de Saúde que faça uma ampliação reserva de mais 20 leitos para a UTI, caso seja necessário. Nós estamos numa média de ocupação de 50% de UTI, 50% a 53%, então não há essa preocupação ainda. Mas eu não vou esperar para o pior. Nós vamos estar acompanhando o tempo todo. Então, a perspectiva é que a gente tenha mais 10 leitos no USE, e estamos trabalhando para conseguirmos mais 10 leitos no hospital de cirurgia, para que fique lá caso haja necessidade. Por que que a gente faz isso? Porque em relação a óbitos não houve um crescimento, quando você compara os meses anteriores, mas não vamos deixar de acompanhar o tempo todo. Não resolvemos fechar nada na reunião de hoje, mas não vamos deixar de acompanhar, de fiscalizar. E sempre fazendo questão de afirmar: tudo o que fazemos é em função de um trabalho técnico, mas se necessário for, medidas duras serão tomadas, mas identificamos que até o momento não há necessidade para isso, exceto um aumento da fiscalização. Com relação à máscara, nós temos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, mas no início era só orientação, o trabalho mais do governo e da fiscalização. Agora pode ter punição com relação à máscara de quem não utilizá-la? Veja, a lei foi muito mais uma forma educativa. Eu não recomendo que se saia multando as pessoas pela falta do uso da máscara. O que eu recomendo é que quem tem a responsabilidade de acompanhar, faça isso. Por exemplo, não se pode permitir que em um determinado restaurante, tipo self-service, o cliente, ao sentar à mesa, automaticamente ele vai retirar a sua máscara para fazer a sua refeição. Mas se ele se levanta da mesa para ir ao balcão se servir, obrigatoriamente ele tem que colocar essa máscara. E observa-se que as pessoas não estão fazendo isso. E o proprietário daquele estabelecimento não está obrigando, não está pedindo, não está orientando. Não basta apenas, então, somente você chegar na porta de um restaurante e botar a testa ou a mão para ver a temperatura, entrou, passou álcool na mão, chega no restaurante, tira a máscara e fica circulando no restaurante para lá e para cá. O protocolo não estabelece isso. Então é preciso que as pessoas tenham consciência. Nós não vamos fazer nada sozinho, a gente não vai conseguir fazer nada sozinho. Cada um tem que fazer a sua parte. As pessoas estão se aglomerando. É fato que tivemos problemas no decorrer da campanha, é fato que muita gente não cumpriu o que tinha que ter cumprido, mas nem por isso vai ter que continuar fazendo isso. Porque observa-se, por exemplo, observa-se que houve um crescimento. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, em relação ao retorno às aulas, terceiros anos. Nós começamos a fazer testagem.
E por incrível que pareça, os números mostraram o seguinte: quando você compara alunos versus professores, o percentual de contágio está maior nos professores do que nos alunos. Veja, e os jovens estão nas ruas. Eu tenho dados escola a escola, das que nós começamos a fazer. Nós resolvemos fazer testagem e fizemos. Em relação a aulas, eu dizia há pouco instante, agora repetindo para ficar melhor compreendido, a rede estadual vai retornar a partir do dia 22 de março, porque a gente precisa cumprir um calendário escolar do ano atual. O que não significa dizer que se houver problema lá na frente, a gente não mude isso. Em relação às escolas da rede municipal, o Estado vai ter um protocolo geral, mas a partir de agora os municípios, os prefeitos estarão autorizados a editarem o seu calendário, a decidirem o que fazer. Não tem que esperar pelo governador, não. Em relação à rede privada, a mesma coisa. A rede privada, no que diz respeito ao ensino médio, nós vamos trabalhar em conjunto, já liberando, para que ele tenha o calendário dele apresentado, sempre seguindo protocolos do Estado, mas não mais com aquela história de o governador fazer tudo e o prefeito ficar esperando, não. A partir de agora, repito, em relação a calendário escolar, tendo em vista a peculiaridade, a particularidade de cada município, cada prefeito vai estabelecer o seu calendário, mas sempre que possível, ouvindo a Secretaria de Estado de Saúde. Governador, uma última pergunta aqui ao vivo, porque muito se falou sobre o fato do governo depender muito do Ministério da Saúde com relação à vacinação e não fazer essa compra independente. Eu sei que a gente sabe que a vacina ainda não está pronta, mas o que o governo tem a dizer com relação a isso? Há uma certa dependência do Ministério da Saúde? Total, a responsabilidade é do governo federal. O Plano Nacional de Vacinação é elaborado pelo governo federal. A gente não pode antecipar. Nenhum tipo de vacina foi sequer autorizado ainda no Brasil pela Anvisa. Então, enquanto a gente não souber que tipo de vacina o governo federal vai autorizar, se uma, duas ou três, de que forma isso vai acontecer, o que nos resta é ficar esperando. Às vezes ficam cobrando de forma indevida, por que é que o Estado não mostrou o seu plano de vacinação ainda? Se o Estado tem os equipamentos próprios, vou chamar aqui de refrigeradores, freezer, enfim, para guardar as vacinas, nós não sabemos que tipo de vacina teremos. Há um tipo de vacina que dizem que ela tem que ficar a menos 70 graus. Há um outro tipo que tem que ficar a menos 5. Sim, e eu vou comprar um equipamento para menos 70 se eu não sei o que é que vai acontecer. E, portanto, temos que esperar a decisão, a definição do governo federal, que já está começando a aparecer, do tipo, no primeiro momento, né, vão vacinar os idosos acima de 75 anos, os de mais de 60 anos que estejam em instituições, né, com problema de saúde. Enfim, tudo isso depende do governo federal. Governador, muito obrigada pela participação ao vivo no Balanço Geral da TV Atalaia. Sérgio, com você. Jéssica, muito obrigado, querida. Até concordo com algumas medidas mais rigorosas. Eu só vejo muita hipocrisia no que se refere ao período eleitoral. Houve sim, houve exagero, houve excesso, houve aglomerações, mas já foi. Então, quer dizer, deixa eu só entender uma coisa rapidinho, espera só um pouquinho. Quer dizer que mudou tudo entre sexta, sábado e domingo, de repente mudou tudo. Não, peraí, agora vamos ter o rigor. Por que não houve rigor nas aglomerações, nas campanhas políticas? Por que ali, naquele momento, não se coibiu esse tipo de abuso? Por que não houve esse tipo de atitude rigorosa? Não, agora nós vamos tomar medidas. Eu ouvi isso. Você ouviu? Houve sim, agora a gente muda tudo. Não entendi. Por que de repente se conscientizou? Opa!